por animais, por zoologia, isso desde sempre. Então, eu já entrei na faculdade gostando disso, eu entrei por causa disso, na verdade, e sempre trabalhei com animais de uma forma ou de outra. É uma coisa que sempre foi uma paixão e continua sendo. E também gosto muito de aula, dou aula também há muito tempo, desde sempre também. Então, são duas coisas que eu gosto juntas, né? Então, por isso que eu fico feliz pelo convite. E para mim é uma coisa que me empolga. Quando eu preparei essa palestra, eu estava empolgado porque é só assunto que eu gosto. E o que eu fiz foi basicamente isso, pessoal. Eu peguei, deixa eu colocar aqui no próximo slide, o que a gente tem para hoje, tá? Para vocês terem uma noção. Em mais ou menos uma hora, pouco menos de uma hora, eu acho, eu quero cobrir alguns assuntos que vai ser um pouco denso, tá? Eu simplifiquei, mas nem tanto. Então, tem bastante coisa para falar. A minha expectativa não é nem de longe que vocês lembrem de tudo isso aqui de uma vez só, tá? É mesmo uma visão geral da coisa. Vou falar um monte de coisa. Mas a palestra de zoologia, então, zoologia é estudo de animais. Então, quais são os principais grupos, né? Então, um por um, aqueles que a gente costuma estudar na escola mesmo. Então, se pegarem um livro, uma apostila de ensino médio, de cursinho, você vai achar esses grupos lá. E até um que cai vestibular, cai no Enem. Eu foquei na parte que cai, né, que faz parte do currículo do ensino médio mesmo. Tentei simplificar bastante para caber nesse tempo que eu tenho, porque é um assunto que não tem fim. Se a gente quiser complicar, tem como complicar muito mais, mas a ideia não é essa, a ideia é uma visão geral, a ideia é realmente um resumão, um apanhado, uma visão. É como se fosse assim, pegar. O que eu convido você a fazer é um passeio pelos principais grupos de animais que a gente tem. E eu queria começar com o seguinte: então a gente vai ver os grupos, a gente vai ver quais são as características principais, o que cada tem diferente do outro, né? Alguns exemplos de cada espécie, de cada grupo, e por que são importantes. Então, essa é a minha proposta para hoje. Eu queria começar com isso aqui, ó. Eu vou te passar aqui no chat, eu vou colocar um link para você clicar. Quando clicar, você vai abrir uma página, tá? E essa página, vai lá no chat, pessoal, clica naquele link, e é bem simples o exercício. É você colocar um nome, escrever um nome de 3 animais diferentes nesse link que está ali. O que vem à cabeça, assim, o que vem na sua cabeça, o que vem na sua mente quando eu falo em animal. 3 espécies. Clica no link, vai aparecer 3 espaços ali, você escreve em cada um nome. Quem conseguir, porque dependendo do tablet ou do celular que você tiver, ou do computador, às vezes dá algum problema. Mas quem conseguir escrever esses 3 nomes agora, eu vou dar uns minutinhos para você acessar essa página e escrever, ok? Então, quem conseguir, clicar no link do chat, colocar ele de novo no chat. Quem conseguir clicar nesse link e escrever 3 nomes de 3 animais que vem à cabeça quando você pensa em animal, seria interessante. Enquanto isso, eu vou... Ó, tem o pessoal escrevendo já. Eu consigo ver aqui já um monte. Beleza, tá funcionando. Bom saber. Eu vou trocar aqui, então, a página da apresentação. Eu vou te mostrar outra página, tá? Eu vou apresentar outra guia. Só um segundinho que já vão ver já o que eu quero te mostrar. Aqui, ó. Bom, eu não sei se vocês conseguem ver o que eu vejo, tá? Aliás, se a Maria Clara, alguém quiser me confirmar se consegue ver a tela, Sim, consegue ver? sim, dá para ver. Beleza, Sim. beleza, bom. Então, quando a gente fala, né, toda vez que a gente fala em animais, sempre acontece a mesma coisa. Eu já dei essa aula já em outras escolas, e é sempre a mesma coisa. Aparece isso aqui, ó. Até que tem umas pessoas que estão pensando diferente aqui, mas cachorro é sempre o primeiro lugar. A maior palavra está em proporção à maior resposta, tá? Então, cachorro, gato, passarinho, sempre são os que aparecem primeiro, sempre são os que mais aparecem em qualquer pesquisa sobre animais. Mas deixa eu ver o que vem depois. Leão, arara, aves, papagaio. Tem um povo bem específico, tipo tigre de bengala, cutia, urso, beija-flor, estrela do mar. Ela vai mudando conforme a gente vai escrevendo, né? Conforme repete a palavra, ela cresce. Macaco, tucano, vaca, estrela do mar. Até pessoal diferente. Legal, bom saber que tem gente que falou coisa diferente. Seres humanos, gostei que colocaram seres humanos ali. Felino, formiga. Legal, legal.
Eu vou dar só um tempinho para ver se mais alguém escreve alguma coisa, mas o meu ponto é, o que eu quero mostrar com isso é que geralmente quando a gente pensa em animais, a primeira coisa que vem à mente são esses mais comuns, né, que a gente pensa como mais comuns, né, como cachorro e gato principalmente. Cachorro, gato, macaco, ser humano, panda, viado, cutia, tamanduá, predador, jaguatirica, cobra. Bom, vocês estão lendo aí, né? Dá para ver. Ah, legal. O pessoal respondeu. Então, eu não consigo ver vocês, mas é uma forma de, pelo menos, ter alguma coisa de vocês. Eu acho interessante isso. Eu vou voltar para a apresentação do slide. Eu queria mostrar um gráfico para vocês. Bom, então, voltando à apresentação, o meu ponto é esse, é que a gente costuma pensar de animais como geralmente mamíferos, tá? Agora, olha só, se a gente pegar um gráfico da porcentagem de espécies de seres vivos, não só animais, tá? Então a gente tem que pensar que a gente tem milhares de bactérias. Aqui vírus só cresce, tá? Milhares de vírus, um monte de planta, alga, fungo, protista. Aí vem animais em geral, mas pensa bem, se a gente for pensar que cachorro, gato, papagaio, ave, tucano, passarinho, são todos vertebrados que são dentro disso aqui, ó. Boa parte do que vocês falaram está dentro desse número aqui, desses cordados. Cordados são o grupo onde vertebrado é um subgrupo, quer dizer, todos os mamíferos que a gente conhece, cachorro, gato, boi, estão dentro de vertebrados, estão dentro de cordados. Então, é uma parte muito pequena. O que mais tem mesmo de espécies de animais na Terra, de ser vivo em geral, é inseto. Especialmente besouro, que é uma coisa que a gente nem para pensar, a gente nem dá importância, mas é um absurdo a quantidade de espécies de besouro. Hoje, uma ex-aluna minha tirou uma foto, manda por celular, pelo WhatsApp, assim, olha, que bicho é esse? E era um besouro. É uma pergunta que até irrita um biólogo, porque pode ser quase que 1 milhão de espécies diferentes, né? Então ninguém vai saber de cabeça, a não ser se for um especialista, mesmo assim tem que ser naquele lugar. Então, meu ponto é que quando a gente fala nesses bichos que boa parte está aqui do que vocês citaram, leão, tigre não tá, tem um guepardo, eu acho. Leopardo, não sei. Leão, girafa, arara, elefante, macaco, né, são, na verdade, um pequeno grupo, são os vertebrados que estão, assim, é um subgrupo dos cordados, né, que está aqui, ó, é um subgrupo disso aqui. Ou seja, é muito pequeno, é muito pouco, na verdade, né? A grande diversidade está em outros lugares, está em animais pequenos, como insetos, ou então está na água. Então, quando eu falo animais, eu vou mostrar várias imagens como essa aqui. Eu nem espero que você leia essas coisinhas que estão aqui, são bem complicadas, tá? Mas é um resumão, assim, do que eu vou falar, os principais grupos. Então, a palestra hoje é um pouco longa porque tem um pouquinho desses grupos, porífero, quinidário, plateuminto, eu vou falar um pouco de cada um deles, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, é isso. Nós, cordados, estamos aqui, ó. A gente está nesse grupinho aqui, ó, que é muito pequeno, é só um dos ramos da árvore da vida. Esse esquema que eu estou mostrando, chama árvore filogenética, é importante você ter isso em mente, porque ele resume várias coisas. Ele me mostra, por exemplo, só de bater o olho, só de saber que está aqui no primeiro ramo da árvore, que porífero é um grupo muito primitivo, muito antigo. Quando eu vejo uma árvore dessa, quer dizer que os poríferos, que são as esponjas do mar, são os mais antigos, eles são também os mais simples, tá? Só de bater o olho, eu posso achar algumas características de parentesco. Eu posso ver que, por exemplo, os cordados, dos quais a gente faz parte, nós somos cordados, são mais próximos dos equinodermos, da estrela do mar. É muito louco, né, pensar que a gente é mais próximo de uma estrela do mar do que, sei lá, de um caranguejo ou que de uma ostra. Né? É o tipo de coisa que eu quero pôr em perspectiva hoje. Tá? Então, eu vou começar então pelo mais primitivo de todos, pelo primeiro grupo. A gente começa na água. A vida começou na água. Tá? Então, isso há muito tempo atrás. Os animais começaram há uns 500 milhões de anos atrás. Meio bilhão de anos. Coisa pra caramba. É difícil imaginar isso. Tá? Então, começando por poríferos.
Tá? Porífero é esponja do mar. É um tipo de animal que, a não ser que você tenha um aquário em casa, aquário marinho, e um aquário marinho bem montado, que é coisa cara de montar, um negócio complicado de manter, mas é muito bonito. A não ser que você tenha esse aquário marinho em casa, dificilmente você vê uma esponja no dia a dia. Talvez veja na praia, se você for na praia que tiver rochas, daí dá para ver algumas. Mas são marinhas, todas marinhas. Tem uma outra espécie de água doce, mas é raro. Elas não têm órgãos, elas são tão simples que não tem um rim, um fígado, um cérebro. São poucos tipos de células, tá? Só tem a água e eles se alimentam, eles não se movem, tá? Eles têm células que movem que nem cílios e fazem a água passar por eles e eles têm poros, porífero de poros, né? Tem buraquinhos por onde essa água passa e ele filtra. A água passa pelos poros e ali ficam, por exemplo, bactérias, algas muito pequenas, microcrustáceos, coisas pequenas que estão na água. Então eles filtram a água para se alimentar. Eles têm mais ou menos essa cara aqui, ó. Tá? Então, eles ficam na rocha. É até difícil imaginar isso como animal, né? A gente pensa em animal como uma coisa que se move, uma coisa que reage. O movimento da esponja é só microscópico. Você só consegue ver ela mexendo se pegar o microscópio e ver os cílios que ela tem que se mexem. É a água que se mexe através dela. Não é ela que sai andando por aí, ela é fixa na rocha. Tá? Então, apesar de tudo, é um animal. Por que é um animal? Porque é um ser pluricelular, tem várias células, ele não consegue fazer fotossíntese como as plantas fazem, tá? E as células não têm parede celular, então é um animal, ok? Então, o grupo mais simples de todos, nem tem cara de bicho ainda, mas são várias espécies, são importantes, estão aí há milhões de anos. Algumas, inclusive, constroem tipo de recife também, que algumas têm uma... Elas são duras, algumas delas, né? Então, tem sua importância também ecológica, além de filtrar a água. Aqui, como é que é por dentro? Se a gente cortasse de lado, ela parece uma rocha de fora, mas por dentro ela tem esses flagelos aqui que se movem. Ela tem células que vão fazer a água entrar por esses buraquinhos e sair pelo meio. E é nessa de entrar e sair pelo meio que ela filtra a água. Ok? Continuando. Um outro grupo de ser vivo, outro ramo ali, estou voltando rapidinho nesse desenho, acabei de falar desse aqui, né? O próximo ramo, também muito primitivo, também muito simples, são os quinidários, ou sementerados. Quinidários são as águas-vivas, os corais e anêmonas. Quem já viu Nemo, por exemplo, já viu vários quinidários. São animais que, de novo, só quem tem aquário marinho em casa que vê esse bicho no dia a dia. Não faz parte do nosso dia a dia aqui no interior, porque nem água doce tem. Só água salgada, só realmente no mar. Tá? Então, só vivem na água. E tem uma coisa estranha, um detalhe que elas têm. Água viva é muito mole, né? Então, tipo de água viva. É gelatinosa. Talvez tenham visto na praia alguma vez isso aí, na areia. Às vezes elas morrem e ficam na areia ali. Algumas espécies ferroam. Quando eu falo ferroar, não é que ela dá choque, tá? É que ela tem uma célula que, se você encostar, ela solta um veneno que injeta em você. Tá? Então, esse veneno arde. Se alguém já levou a ferroada, já foi queimado, né? A gente fala queimar não é bem queimadura de fogo, mas quem foi. Quem foi. Ferroado seria mais correto, tá? Por água viva, sabe que arde, sabe que dói. É um negócio que fica ali latejando por um tempo. Parece um pouco com uma ferroada de vespa, tá? E esse negócio fica ali pulsando por um tempo. Não é agradável. Algumas espécies são terríveis, inclusive. Já levei algumas vezes já. Um detalhe, biólogo tem umas coisas que são estranhas. A gente para pensando em umas coisas que pouca gente para pensar. Algum biólogo um dia, já faz séculos já, percebeu que eles têm uma boca, né? Tá, eles engolem peixe, por exemplo. Eles conseguem matar um peixe, porque apesar de serem muito moles, apesar de parecerem um plástico boiando, eles têm esses ferrões, né? Então eles conseguem paralisar o peixe. Ele engole o peixe. Aí por onde sai? Aí, percebendo que não tem um que a gente está acostumado a pensar, como qualquer animal, parece óbvio, mas não é. Ele não tem ânus. Então como é que faz? Ele engole, digere e depois vomita, ou então sai pela pele a toxina, o resíduo. Então, pode parecer muito óbvio, mas tem alguns animais que não têm ânus. Tem boca, mas não tem ânus.
Tem animal que não tem nem boca nem ânus, que é o caso da esponja. E o quinidário, esses aqui, ó, vespa do mar é um bicho que chama de vespa porque a picada parece com a vespa, né? Água-viva, anêmona, coral. Então são animais que eles têm o corpo mole, mas algumas espécies conseguem construir uma casinha em volta. É o caso do coral. O coral é como se fosse essa hidra aqui, com uma casinha em volta, uma casinha de calcário, de carbonato de cálcio, de cimento, assim, basicamente. E quando ele constrói essa casinha em volta, ele faz isso aqui, ó, um recife de coral, que é um ecossistema super importante. É como se fosse a Amazônia dos mares, tá? Quando a gente fala assim, porque o mar, quando não tem nada no fundo, quando tem só areia branca e sem nada, ele é muito pobre em espécies. Mas quando tem um recife de coral que vai formando essas ilhas no meio do oceano, como tem no Pacífico, por exemplo, tem a Grande Barreira de Corais, é um ecossistema riquíssimo. Então, eles vão construindo um ecossistema. Né? E isso é importantíssimo, é uma coisa que muitas espécies só vivem lá, como o Nemo, por exemplo, e como a Dory aqui também. O desenho deles por dentro é simples, eles têm basicamente uma boca, né? E é o vascular aqui. Mas não tem um ânus, é só um saco, né? Não tem saída. E isso é um detalhe de como que são as células que injetam o veneno. Quando eu esbarro nesse gatilho aqui, ela solta esse dardo e espeta a pessoa, o peixe, ou o que estiver por perto. Tanto para caçar, quanto para defesa. Né? Então, poucos animais conseguem comer a água viva. A tartaruga consegue, porque ela tem a placa, a boca da tartaruga é toda óssea por dentro, assim, é bem dura. Então, tanto que ela consegue até. Ela às vezes se engana, ela come plástico pensando que é água viva, né? E morre. Tem vários casos aí, infelizmente. Bom, daí os próximos três grupos são de vermes. A gente fala em verme como uma coisa nojenta, uma coisa asquerosa, e muitos são mesmo, mas como se fosse tudo verme. E não é tudo verme. Tem umas diferenças que só biólogo para pensar e reparar nessas coisas. Mas alguns vermes são achatados. Parece que pisaram sobre eles. Esses achatados é o caso da planária, que é um bicho. Tá aqui, ó. A planária é isso aqui, tá? Algumas são bonitas, inclusive, tá? Tem umas de água doce, tem umas de terra, tem umas de mar. No mar, várias espécies são coloridas, inclusive. Tem planária que o pessoal cria em aquário, porque são muito coloridas. E tem planária que tem cara de verme mesmo, que são feias. Mas eu tô aqui nesse grupo aqui, pessoal. Já falei desses dois, porífero e quinidário. Eu tô em plateuminto. Então, mais um bicho que tem boca, mas não tem ânus. Ele come. Na verdade, alguns nem boca tem, tá? Então, alguns parasitas, por exemplo, a solitária, que é a tênia, que é um verme enorme. Assim, quando eu falo enorme, não é que ele é grande assim, tipo, volumoso, tá? Ele é compridinho, ele é achatado. Imagina um miojo assim, mais achatado, um talharim, só que de metros, enorme assim, super comprido, que fica no intestino de pessoas, de porcos, de cachorro, de vários animais. E o caso de tênia, de solitária, eles são parasitas, ao ponto que eles nem boca têm. Eles simplesmente absorvem pela pele os nutrientes. Eles estão ali em você, você mastiga, você digere, você engole, e ele nem se dá o trabalho. Os nutrientes que você digeriu, engoliu, comeu, ele só absorve e vai crescendo dentro de você. Aquela solitária gigante. Alguns desses plateumintos são menores, que nem o esquistossomo, que é um vermezinho pequeno. Esse aqui, ó. Esse aqui é o esquistossomo, tá? E essa é a solitária, que eu falei que parece um macarrãozão gigante. É, a solitária tem uma cabeça, que é isso aqui, ó. Aqui é um detalhe da cabeça, que tem uns ganchos que ela se prende com umas ventosas também. Então, ela fica presa no seu intestino, ali sugando o seu alimento e crescendo e reproduzindo. Né? Não é algo bom. Porque uma coisa, a solitária na sua barriga é péssimo. Lógico que não é bom ter um negócio de metros
no seu intestino. Mas tem uma coisa pior do que isso. O que é pior do que isso? Não a solitária na sua barriga crescendo, mas o ovo da solitária. Por que o ovo é pior? Porque o ovo da solitária, ele vai, às vezes, crescer em lugares totalmente inconvenientes, como o cérebro. Não sei se ouviram falar de pessoas que têm cisticercose. Esse nome aqui, ó. Cisticercose. Que é quando o ovo que você comeu em alguma coisa suja. Então, a pessoa mexeu em algum lugar que tinha esterco de porco, por exemplo, cocô de gente contaminada, sei lá, um córrego poluído, água poluída, aí não lavou a mão, pôs a mão na comida, pôs a mão na boca direto, água contaminada, alimento contaminado. Se você come esse alimento, você desenvolve essa larva que vai crescer em lugares como o cérebro. O que, obviamente, é péssimo. Imagina larva de verme, isso aqui, no teu cérebro, né? Então pode ser grave. E um outro problema é quando você come a carne mal passada. Eu mesmo gosto de carne mal passada, então não posso falar muito, mas pelo menos eu compro carne num lugar que ela foi inspecionada. Tem aquele selo, né, do CIF lá, que foi inspecionada. Caso não tenha aquilo, é perigoso, porque se ela não for inspecionada, ela tem o risco de ter as larvas na carne. Né? E daí a carne, se estiver mal passada, ela pode estar viva, a larva ainda, e você desenvolve esse verme no seu intestino. Outro verme perigoso, que é esquistossomose, a barriga d'água, só de entrar na água, num lago, num brejo, num córrego contaminado, que tenha caramujos lá, você pode pegar esse vermezinho aqui, ó, que fica no seu intestino, entre o intestino e o fígado. E a barriga vai inchando e vai ficando com pus na barriga, vai criando água ali dentro. É um negócio meio complicado. É a barriga d'água que a gente fala. Tá? Bom, como eu disse, verme não é tudo igual. Aqueles que a gente falar têm um corpo achatado. Tem vermes que têm corpo cilíndrico, tipo, ele tipo um lápis, assim, né? É um verme que a gente costuma ver mais normal, assim. Cachorro, às vezes, tem, mais que uma lombriga. Né? Já deve ter visto, de repente, o cachorro toma vermífugo e começa a soltar lombriga. É nojento demais. Esses vermes cilíndricos, os nematóides ou nematelmintos, eles são várias espécies. Qual é a diferença principal desses para os anteriores? Né? Por que platelminto está num grupo e nematelminto, nematóide está em outro? Os nematelmintos são os primeiros animais que tiveram ânus. Como eu estou falando, é uma coisa que parece boba, mas na evolução não foi. Ela não apareceu do nada, ela apareceu num contexto, tá? E, bom, serve porque você já sabe que serve. Aqui são alguns exemplos, tá? A lombriga é o mais comum, que é esse ascaris aqui. Lombriga a gente pega comendo o alimento contaminado, ou não lavando as mãos e colocando na boca, ou água contaminada também. Então, quando a gente come isso, os ovos se desenvolvem, vão para o pulmão primeiro, depois a gente torce essa larva, vai para o intestino e fica lá sugando nutrientes que eram para ser seus. Aí tem vários problemas que estão relacionados. Esses que parecem fantasminhas aqui, monstrinho, não sei o quê, esses dentes, tá, são o seguinte: você andar descalço num lugar sujo, com cocô de pessoas ou de alguns bichos, porco, por exemplo, se tiver contaminado com esse verme, que é o verme do amarelão, o ancilóstoma, ou necator, ele entra através do seu pé, dá uma coceira ali. Algumas espécies causam bicho geográfico, também é uma coisa comum de pegar, talvez tenham tido bicho geográfico já. Eu tive já de andar, lembro de criança, de brincar em parquinho, que estava sujo, com cocô de gato. A areia do parquinho, o gato foi lá e fez cocô. E no meu pé coçava, sem parar, era o vermezinho ali andando pelo pé, querendo achar o caminho. E eu não sou gato, eu não sou cachorro, daí o bicho não achava o caminho e ficava ali só coçando. Incomoda, né, coça. Mas pior do que isso ainda é quando é de porco. O de porco ele consegue chegar até o intestino e fica lá sugando teu sangue com esses dentinhos aqui, ele gruda em você e fica lá. Esse aqui é pior ainda, essa microfilária. Ela é minúscula. É tão pequena, é um verme tão pequeno que ele é passado pela picada de um mosquito. Mas é terrível, porque causa a elefantíase, que é uma doença que deforma, a pessoa fica com
os membros todos inchados. Hoje em dia tem como tratar, mas no passado era bem pior. Como eu falei, nem todo bicho comprido é um verme só. A gente viu plateuminto, né, que são achatados, nematelmintos são cilíndricos, e tem esse aqui, ó, que está até separado aqui, anelídeos. Anelídeo é a minhoca, tá? Que todo mundo conhece minhoca. Sanguessuga, não sei se vocês já viram esse bicho ao vivo, mas é um bicho nojento, é um bicho que ele não tem um formato definido, ele suga o sangue, ele fica uma bola, depois ele fica comprido, né? E o grupo que realmente é diverso são as poliquetas, que a gente não vê no dia a dia porque a maioria está no mar, e a gente está longe do mar. Mas são muito diversos, tem muitas espécies, tá? E esses são bem mais complexos que o resto. Ele não só tem boca, tem ânus, mas ele também tem coração. Na verdade, tem corações. Tem mais de um. Algumas minhocas têm 8 corações, ou até mais. E eles têm artéria, têm veia. Coisa que foram os primeiros seres vivos a terem artéria e veia. Ter o coração com o sistema circulatório todo. A minhoca tem sangue. Sangue vermelho que nem a gente. Com hemoglobina e tudo mais. Então, é um ser muito mais complexo. Ela tem uma coisa que parece com rim. Então, em complexidade, é outro nível de bicho, tá? Aqui são algumas espécies, tá? A minhoca mais comum, que a gente tem em casa. É o sanguessuga, essa coisa horrorosa aí. Assim, não é tão comum no Brasil sanguessuga, tá? Felizmente. As espécies que a gente tem não são muito grandes, mas tem sim, em alguns lugares aí no interior tem sanguessuga sim. E o nereis, ou poliqueta, são milhares de espécies, mas elas estão no mar. Elas não vivem aqui na terra, tá? Aqui tem uma diversidade grande de poliquetas, que algumas delas elas se fixam no fundo, algumas têm espículas calcárias, têm cores, têm formatos. No oceano, o poliqueta é um bicho super importante. Boa parte da biomassa, da quantidade de seres vivos lá, é poliqueta. E na terra, a minhoca é super importante. Não sei se vocês têm minhocário em casa, mas todo mundo que planta, que tem uma noção de horta, que tem uma noção de jardinagem, sabe que minhoca é importante para o solo, né? Conforme ela come aquelas folhas mortas, ela ajuda a processar o humus, né? O humus de minhoca, você pode comprar isso, é a melhor terra que tem, é uma das melhores que tem, depende do que você vai plantar, mas ela fertiliza o solo, ela deixa o solo mais fofo, porque ela vai fixando túneis debaixo da terra, né? Aera o solo, então é um animal super importante, apesar de muita gente achar nojento. Aí, um outro grupo, mais ou menos próximo de Elídio, molusco. Aí são espécies tão diferentes uma da outra que é difícil pôr no grupo só, tá? Então tem desde moluscos que são muito simples, que não é uma ostra. Uma ostra é um bicho que não sai do lugar, ela só abre ou fecha a concha e filtra a água. Até bichos muito complexos, que nem um polvo ou uma lula. Polvo é um bicho inteligente, é um bicho que ele consegue abrir pote, ele consegue resolver quebra-cabeça, ele tem memória boa. O polvo é o invertebrado mais inteligente que tem. É um bicho bem complexo. Agora, em casa mesmo, no jardim, que todo mundo deve ter aí, caramujo ou lesma, até tem uns caramujos grandes na região que não são daqui. Um africano grandão assim, tá? Então, o corpo em si do molusco é mole, mas boa parte das espécies tem concha, então não é tão mole assim, tá? Protege, lógico, né? A concha é para cobrir a parte mole. E alguns, como é que um bicho mole consegue comer uma coisa dura, né? Tem caramujo que raspa alga de pedra, que come folha. Ele tem uma língua dura, né? Então, é uma diferença deles. E sempre em lugar úmido. Mas tem até em deserto, tem. Mas ele só vai sair quando chove, tá? Deserto chove algum dia também. Então, o dia que chove, ele sai. Ou sai à noite. Então, algumas espécies. Aqui no desenho de uma lula gigante. Polvo, como eu falei, é um bicho super inteligente. Esse é um Kiton, que é um bicho que no Pacífico. O Nautilus, que é um super antigo. Tem várias espécies de vieiras, ostras, mexilhões, mariscos. Aqui são lesmas do mar, que é um bicho super bonito, inclusive. Tem lesmas dos mares que são todas coloridas.
São até ornamentais, tem algumas em aquário. E só voltando aqui naquele esqueminha, para mostrar onde eu tô, ó, porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, enelídeo. A gente está aqui nesse grupo aqui, ó, artrópodes agora, tá? Esse é o grupo que mais tem espécies. Eu vou falar muito por cima, porque senão não acaba nunca isso aqui, né? Tem muita coisa para falar. Mas, só resumindo, ele é super importante. Por que super importante? A maior parte da vida na Terra, das espécies, é de artrópodes, tá? Na Terra em si são insetos e no mar os crustáceos. Então, o que eles têm de diferente? Eles têm o esqueleto para fora, é o exoesqueleto. Eles não têm osso por dentro, tá? Eles têm uma camada por fora. E esse esqueleto ele é articulado, ele tem junções. Então, mesmo que o bicho seja que nem um caranguejo, com casca super dura, ele consegue mover os membros, porque entre as partes duras tem articulações. Então, a artrópode é um bicho assim. Dentro dos artrópodes tem vários grupos. Tem, por exemplo, os insetos, que é o maior grupo que tem, aracnídeo, que tem aranha, escorpião, carrapato, crustáceo, por exemplo, camarão, lagosta, caranguejo, e miriápodes são aqueles compridos com muitas pernas, a centopeia e o pelo de cobra. Tá? Eles têm em tudo que é lugar. Tem nos dois polos, na Antártica, no Ártico, no Equador, estão no ar, estão na terra, estão no mar. Então, esse é o grupo com maior diversidade de espécies e quantidade de espécies. Tá? Então, inclusive espécies ultra importantes. Quando eu falo, por exemplo, de uma delas aqui, abelha, tá? Então, se só esse grupo de abelhas fosse extinto, a gente teria um colapso ambiental. Você já deve ter visto já o B-Movie, né? Que fala do... Se as abelhas fossem extintas, boa parte da vida na Terra seria extinta. A gente não teria, inclusive, alimentos super importantes. Teríamos poucas frutas para comer, porque a grande maioria das frutas é a abelha que poliniza. Muitos grãos que a gente come são sementes que vêm de flores, que vêm do pólen que a abelha polinizou. Então, o serviço ambiental que a abelha nos presta é inestimável. Né? Borboleta também, algumas espécies é ela que poliniza, assim como tem problemas. Né? Também tem acidentes com alguns artrópodes, aracnídeos, como o caso da aranha e do escorpião. Tem mosquitos que transmitem doenças terríveis, todo mundo conhece dengue, conhece chikungunya, zika. Né? Só que, de longe, o bem que algumas espécies nos trazem é muito maior do que problemas que outras nos causam. Né? Então, a gente tem praga agrícola, o caso de cigarrinha, por exemplo, que suga a seiva de planta. A gente tem praga humana, mas também tem insetos super importantes. Às vezes, se você joga um inseticida para matar uma cigarrinha, uma planta, você acaba matando também a abelha que iria polinizar. Então tá lá a planta inteira sem ser comida, mas também não dá fruto. Então é uma coisa importante. Uma coisa que não é óbvia, aliás, é bem estranho, tá? A gente começa a falar de uns bichos que não tem nada a ver aparentemente com a gente, mas estão mais próximos por alguns motivos. Por exemplo, estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, lírio do mar. Então, tô falando, óbvio que vem no mar, né? São seres marinhos. Nem água doce eles vivem, é tudo do mar. Eles têm um esqueleto dentro, que nem a gente, eles têm osso, tá? Quando morre uma estrela do mar, fica lá o osso dela. Né? Tem gente que tem decoração de casa, artesanato de ouriço do mar, ou estrela do mar. E eles têm um sistema diferente, que é um sistema unificado, que ele transporta fluidos e ele também respira e excreta por ele. Isso aqui são ossos de equinodermos, seria o esqueleto deles, da bolacha de praia, de algumas estrelas, de alguns ouriços, tá? Aqui é o bicho vivo, né? Estrela do mar, lírio do mar, pepino do mar, ouriço do mar. E aqui é esse sistema que eu falo, que transporta vários nutrientes, que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, até que faz isso tudo junto. Bom, então, aqui, eu falei sobre os poríferos, as esponjas, os quinidários, os corais, anêmonas, plateumintos, lá, a planária, a solitária, nematóides, a lombriga,
molusco, as conchas, né, o caramujo, a ostra, o polvo, anelídeo, minhoca, sanguessuga, poliqueta, artrópodes, zilhões de espécies de insetos, aracnídeos e tudo mais, e equinodermos, esse ramo aqui. Agora que a gente chega no último grupo a surgir aqui, que é o grupo que a gente pertence. O nosso grupo, os cordados, nós somos vertebrados, tá? Vertebrado está dentro de cordados. É um subgrupo. Ou seja, o que a gente imaginou como um animal lá no começo da palestra é um subgrupo dentro de um grupo. É muito pequeno, tá? Em espécies, né? E surgiu dos seres mais improváveis possíveis, tá? São seres que não tem nada a ver com um leão, com um ser humano, com um macaco, com uma ave. Se a gente olha para uma assídia, por exemplo, ela parece uma esponja do mar. É um bicho que fica lá preso numa rocha, perto da praia, nesse de coral. Mas é um bicho que a larva ela tem uma cara de peixe. Quando a gente fala em cordado, a gente começa a pensar em peixe. Esse bicho aqui, o anfioxo, ele já tem uma cara mais ou menos de peixe. O balanoglosso, ele é algo entre um verme e um peixe, tá? Tipo uma enguia, assim, cega, é um bicho esquisito. Mas todo cordado tem coisas em comum, tá? O nosso esqueleto é interno. Se a gente for comparando um cordado com o outro, todos têm mais ou menos o mesmo tipo de organização. A gente tem muito mais coisa em comum do que de diferente, se a gente analisar assim, friamente, né? Temos, por exemplo, os mesmos ossos que a gente tem na nossa mão também estão na asa de uma ave, estão no leão, estão no sapo, estão numa baleia, estão em qualquer vertebrado. O embrião de qualquer vertebrado, seja um homem ou um peixe, no começo, eles são todos muito parecidos. Obviamente, eles vão mudando com o tempo. É óbvio, né? É óbvio que eu não estou falando que depois fica igual. Mas o começo é. Como é o ponto aqui? Que os vertebrados todos, os cordados todos, eles têm uma origem em comum. Essa origem comum está há centenas de milhões de anos atrás. E está na água. Isso tipo, convenção, está na água. Né? Então começou de peixe, basicamente. Então, para entender a história dos vertebrados, dos cordados, a gente tem que entender a história de peixes, basicamente. E peixe não é tudo igual. Tá? O início está aqui, ó, nesses bichos que mais parecem esponjas do mar. Daí começa a ter um pouco mais cara de peixe. Aí surgem peixes que não têm nem mandíbula. Aí começam a surgir peixes com cara de peixe que a gente conhece hoje em dia, com tilápia, com essas caras assim. Ao mesmo tempo que surgem peixes cartilaginosos, como o tubarão e a raia. A partir de algum ancestral de peixe, daqui para frente, começa a ir para a terra. Aí começa a chegar mais próximo da gente. Então, a nossa árvore filogenética, nosso parentesco de vertebrados está mais para cá. É um ramo da árvore da vida. Então, existiram peixes, existem até hoje, né? Peixes sem mandíbula, essa coisa horrorosa aqui que é a lampreia, ela tem um monte de dente até na língua, mas não tem uma coisa dura na base do dente, é uma ventosa que ela vai e suga. Isso aqui é uma truta, a truta com duas lampreias sugando. A truta é um peixe ósseo, com mandíbula. A lampreia não. Esse bicho feio aqui embaixo, também a feiticeira, é um outro peixe que não tem mandíbula, ele suga o alimento. Peixes muito antigos são os cartilaginosos, como é o caso do tubarão, tubarão-baleia. Tubarão-baleia é um peixe, baleia é um mamífero, tá? A quimera, a raia, o cação-viola, tubarão branco, tubarão martelo, tem espécies de tubarões que já foram extintas já no passado, mas é um grupo muito antigo. Se você já comeu cação, por exemplo, aquilo é um peixe cartilaginoso. Se comer um dia cação, você pode perceber que a parte do osso, ela tem uma cartilagem ali em volta, não é um osso normal. É diferente de uma tilápia, por exemplo, que é um osso duro. O peixe que a gente imagina como peixe, geralmente, são peixes ósseos, com nadadeiras raiadas, tem raios na nadadeira, tem ossinhos fininhos. É o espinho, né? Quando você pega o espinho ali, ou é da coluna vertebral do peixe,
ou é na nadadeira. Então, um peixe normal que a gente imagina, se você imaginar que tiver num pesque pague, num rio da região, é quase tudo peixe ósseo de nadadeira raiada. Então, pacu, tilápia, tucunaré, curvina, cará, bagre, é peixe ósseo de nadadeira raiada. Um ramo importante na evolução são esses aqui, peixes ósseos de nadeiras lobadas. O que é isso? São peixes que têm meio que uns pezinhos, tá? Pode parecer meio absurdo a gente falar que um peixe tem uma coisa que parece com um pé, mas não só a gente tem fósseis de peixes que têm pezinhos bem claros, como a gente tem peixes vivos hoje, que tem nadadeiras que eles andam no fundo do lago ou do mar. Caso da piramboia, por exemplo, caso do lungfish africano, do australiano, peixes que inclusive respiram fora da água. Quem já viu uma piramboia, por exemplo, é um peixe que ele pode morrer afogado. Ele é pulmonado, ele tem pulmão. Então ele respira fora da água. Tá? Então, apesar de parecer absurdo, existe. Até hoje existe como fóssil. E os anfíbios devem ter vindo de algum peixe desses. Isso aqui é algo entre um peixe e uma salamandra, e um anfíbio. Tá? Tem bastante fóssil de várias espécies que parecem com isso. Foi então a transição da vida da água para a terra. Então, anfíbio quer dizer vida dupla, que vive na terra e vive na água. Então, sapo, rã, perereca, salamandra, animais que vivem em lugares úmidos, né? Eles não são 100% terrestres, nem 100% aquáticos. Eles têm essa vida dupla. Por quê? Apesar de conseguirem sair da água, eles se reproduzem na água, eles botam o ovo, né, como a larva girino, e eles também têm a dependência porque eles não conseguem. A pele é fina, ela resseca. Ele morre desidratado sem água por perto. Então, sapo aparece quando está úmido, né, depois de chuva, geralmente. Ou em lugares úmidos, né, Mata Atlântica, por exemplo. Tem sapo em deserto, tem sapo na Caatinga, tem sapo no Cerrado, mas quando chove, né, e à noite. Então, sapo, salamandra, um ancestral, que é meio sapo, meio salamandra. Algumas cobras cegas também são anfíbias. E um passo à frente seriam os répteis. Por que eu falo um passo à frente? Eles são um pouco mais recentes. São os primeiros animais a viver 100%, algumas espécies, né? Na Terra, né? Sem ter que voltar para o brejo para dar cria. É o caso, então, de lagarto, de cobra, tartaruga, jacaré, crocodilo, apesar que, obviamente, todo mundo sabe, jacaré, crocodilo e várias tartarugas, várias cobras vivem sim na água. É uma vida anfíbia, mas eles não são anfíbios. Eles são répteis. Qual a diferença? Esses bichos aqui têm pele impermeável, tem um couro ou uma carapaça. E esse couro não deixa a água evaporar. Então, uma cobra, um lagarto, conseguem ficar até no sol. Eles ficam no sol, na verdade, tomam banho de sol, né, sem perder a água interna, sem secar. Uma perereca no sol, ela seca, ela desidrata. Um réptil não. E uma coisa que parece besteira, mas faz diferença, tem ovo com casca. E daí que o ovo tem casca? E daí que, assim como o ovo de galinha, ele consegue ficar fora da água. O ovo do anfíbio, ele é um ovo sem casca, parece ovo de peixe. Ele só vive na água. Um ovo de um réptil, uma tartaruga, um jacaré, mesmo os que são aquáticos, né? O jacaré sai da água para botar ovo. Ele bota ovo na praia. Né? Então, praia que eu falo de rio, né? Então, ele consegue ter toda a vida dele fora da água. E aqui algumas espécies, né? Iguana, lagartos em geral, tartarugas, cágados, jabutis, piton, dragão de Komodo, que é um bicho gigante, o maior lagarto que existe, jacaré. Isso aqui é um bicho australiano. Então, lagartos em geral, cobras em geral, crocodilianos são os répteis. Ave é um grupo que nem precisa falar muito sobre, porque ave é bem óbvio. Né? Não é óbvio o que é um patelminto ou um nematelminto, mas ave todo mundo sabe que é ave. Tem pena, tem bico, tem asa, mesmo que a asa seja pequena, que nem o pinguim tem uma asa pequena, ele não consegue voar. Um avestruz não consegue voar. Tudo bem, mas eles são exceção, porque
as 10 mil espécies de aves conseguem voar, a maioria, né? Então, assim, ave é um tipo de bicho que eles são os descendentes dos dinossauros mais diretos que conseguem voar. É basicamente isso que uma ave, né? Um dinossauro que voa. Então, nem tem muito o que falar sobre elas, porque elas são óbvias. Todo mundo sabe que é uma ave. Mamífero, também mesma coisa. Nem tem muito o que falar sobre eles para definir o grupo, porque eles são óbvios, tá? Somos nós. Então, o mamífero, o nome já diz, ele mama. Só nós mamamos, tá? A ave não tem leite. Um réptil não tem leite. Né? Todo mamífero mama. Mamífero mama, tem pelo, tem os bichos que têm menos pelo, que nem um golfinho quase não tem pelo, só é alguma cerda só, mas tem o sangue quente, né? Então o mamífero também é fácil de definir. Um ou outro que são confusos, tipo morcego. Morcego é mamífero. Baleia não é peixe, baleia é mamífero. Então isso não é tão óbvio, tá? Pessoal, falei, eu sei que é péssimo ficar só ouvindo, então eu queria convidar vocês a fazer uma coisa. Eu não sei se vocês já jogaram Kahoot alguma vez, tá? Deve ser minha familiar. Eu vou colocar o link no chat aqui e convidar vocês a duas coisas. Quem quiser escrever perguntas, tá? Eu vou dar um tempo para perguntas. E quem quiser já ir jogando, clica no link que tá no chat e joga esse quiz, que é sobre as coisas que eu acabei de falar. Então, toma um tempinho agora para entrar no link que está ali para responder umas perguntas múltipla escolha no Kahoot sobre esse assunto, ok? Então, pessoal, o que eu falei bastante já há muito tempo, é muita informação, eu sei. Algumas são mais simples, já eram óbvias talvez, outras não. E se tiverem perguntas, escrevam no chat que eu vou comentando. Enquanto isso, entre no link que eu coloquei no chat, que tem um questionário do Kahoot sobre essa aula de agora, ok? Então, pessoal, convido vocês a entrar no link ou perguntarem. Ô, Rodrigo, Sim. eu, que, eu queria perguntar uma coisa que eu acho que deve ser curiosidade aí para muita gente, né? Você falou dos mais antigos, dos menos antigos e tal. Quando a gente fala de um animal antigo, a primeira coisa que as pessoas pensam é dinossauro, né? Deixa eu pegar Então, um slide ali. Só para colocar uma perspectiva, dinossauro também é cordado, também é um vertebrado, tá aqui nesse grupo, né? Olha quantos grupos que tem antes de surgir esse grupo, ou seja, é um grupo super ancestral, né? Um grupo que ele tá... quando eu falo nos primeiros animais, eu falo em 600 milhões de anos atrás, tá? Quando eu falo os primeiros dinossauros, eu falo em 250 milhões de anos atrás. São números muito grandes, os dois, eu sei. Mas dinossauro veio bem depois. E eles nem ficaram tanto tempo assim em relação a animais muito mais simples. Os vermes, em geral, estão aí há muito mais tempo e estão até hoje. Os dinossauros passaram aqui 250 a 60 e poucos milhões de anos atrás, né? Ficaram suas aves. outra coisa que sempre me perguntam, olha o Thiago lá. Outra Então, coisa que sempre me perguntam quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? acabou isso aí, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não é uma pergunta, não é uma resposta como se viesse assim, aparecer um ovo e aparecer uma galinha. Né? Não tem isso. Quando a gente pensa que essas coisas aconteceram gradualmente, era um bicho que parecia um pouco com galinha. Se eu te colocasse agora várias fotos de galinha, tem algumas raças que muita gente ia falar que não é galinha. Né? Não sei se alguém conhece galinha sedosa, por exemplo. Ela parece que tem pelo, ela parece um pompom de pelo. E é um bicho atual. Então, o que é uma galinha já não é uma coisa assim tão simples que a gente pensa de definir.
Aí você pensar que existiam vários bichos que pareciam mais e mais e mais com uma galinha. Já seria impossível você falar, essa aqui foi a primeira galinha que existiu. Tá? Então, quando você fala assim, algum bicho que parecia muito com galinha, tanto que seria impossível de falar, era esse aqui. Né? Teve filhote que passou a ser uma galinha. Mas para esse filhote nascer, vem um ovo antes. Né? Então, a combinação de dois bichos que eram quase iguais a uma galinha, botaram um ovo que era a galinha em si. Mas, de novo, é uma sequência muito longa. Né? Uma coisa que a gente não teria como dizer, olha, essa foi a primeira galinha. Né? Teve um gradiente de bichos parecendo mais e mais e mais com o que a gente vê como galinha. Então, o ovo primeiro. Mas nessa perspectiva, né? Não surgiu do nada, né? Não foi uma coisa assim, apareceu um ovo, apareceu uma galinha. Obrigada. Só mais uma, prometo. Não, eu queria que você comentasse, que você falou um pouco da importância ecológica de cada grupo, né? E a gente sabe que, normalmente, os projetos de conservação são feitos com uma espécie símbolo. Muitas vezes essa espécie símbolo ela não tem, de verdade, uma importância ecológica tão grande. Né? Então, eu queria que você comentasse o porquê disso e por que esses projetos, mesmo assim, são importantes. Sim, lógico. Então, é o seguinte, a primeira coisa é que a gente tem uma identificação muito maior com um animal que parece com a gente, que está próximo da gente, ou então que é grande, que chama atenção. Então, se aparecer uma onça parda no centro da cidade de Jaú, por exemplo, isso vira notícia no jornal. Sai no jornal, olha, apareceu uma onça parda no centro da cidade. Às vezes aparece mesmo, né? No Sussuarana. Então, é um animal que chama atenção. Agora, se aparecer um artrópode qualquer, por mais raro que seja, tem uns artrópodes que são raríssimos, tipo um peripatos. É um bicho que eu queria muito ver, nunca vi. Mas ele é um bichinho pequeno, parece uma lesma com perninha. Tirando quem é biólogo, não tá nem aí. Mas se aparecer isso no centro da cidade, ninguém liga. Ninguém nem sabe, ou poucos vão saber. Né? Então, a questão da conservação, quando você cria um parque estadual, uma unidade de conservação, para proteger uma espécie que seja emblemática, que seja bonita ou chame atenção, você acaba, por fechar aquela área, protegendo uma área muito maior. Você protege várias espécies junto com ela. Né? Então, é uma estratégia que funciona. Seria ótimo se todo mundo conhecesse mais sobre espécies que são ameaçadas, independente do que fossem, mas eu entendo que nem todo mundo tem interesse, tempo, né? Ou pouco se conhece mesmo, a gente não conhece muito. A gente mal sabe quais são as espécies de insetos, por exemplo, que vivem no lugar, porque são muitas. Né? Se chega, por exemplo, passarinho, olha, tem um passarinho tal na sua cidade, quem conhece de aves vai saber que passarinho que é. Agora, se tiver com um besouro na mão, com uma formiga, com um percevejo, já é bem mais complicado, porque as possibilidades são milhares, milhares e milhares. Quase milhões, na verdade. Agradeço o pessoal que tá falando. Pessoal, de novo, mais perguntas? Eu estou aqui vendo o Kahoot, alguns estão jogando o Kahoot aqui, eu estou acompanhando aqui as estatísticas, tá? Deixa eu ver aqui os resultados por enquanto. O pessoal tá acertando bem. O pessoal que tá jogando tá mandando bem. Então, de novo, né? Alguns treinos depois, eu vou colocar de novo aqui. Quem quiser jogar esse Kahoot, as questões são as mesmas que eu acabei de falar. E é legal ver que o pessoal que jogou, a maioria acertou bastante coisa. Rodriga, eu conheço você, já fui na sua casa, né? Legal que você falou de galinha, eu sei que você tem umas galinhas diferentes na sua casa, né? Ou tinha, pelo menos, né? Tive que doar. Eles começaram a atrapalhar a vizinhança. Mas você vai falar assim, aqui vem o primeiro, né? Ovo galinha, né? Eu tinha umas galinhas aqui em casa que, não sei se conhecem, galinha sedosa é uma raça totalmente diferente. É um bicho que tem carne, a carne é roxa, o osso é azul, parece que não tem pena, tem pelo.
É pena de verdade, mas parece que é pelo, um pompom assim. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço, a gente fala assim, quem vem primeiro ovo ou galinha? O que é galinha, né? A primeira coisa é isso, porque não é tão óbvio. Tem várias raças. Quem já criou aí, sabe que tem o galo índio, caipira, tem a galinha longhorn, tem a galinha não sei o que lá, tem poedeira, tem de corte, tem aqui da Chester, né? E isso passou por seleção. As pessoas elas foram escolhendo, né, para certa coisa. Então, sei lá, quando a Rainha Elizabeth fez 50 anos, um criador escolheu uma raça em homenagem a ela. E tem uma raça de galinha em homenagem à Rainha Elizabeth. Selecionaram o que ela gostava, a cor que ela gostava, o tamanho que ela gostava, só em homenagem a uma rainha. Então imagina quantas raças que existem, né? Passou por uma seleção humana, no caso, né? Não foi uma seleção natural, não foi no ambiente que ela vive, mas foi uma seleção artificial, em fazenda mesmo, em galinheiros por aí, pegando ou as maiores, ou as mais gostosas, ou as mais bonitas. Tem a seleção para galo de briga, que infelizmente. Tem a seleção para galo que canta mais alto. Não sei porquê, mas tem. Então, tem um monte de coisa. Bom, vou agradecer. Queria saber se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta. Eu acho que o povo está respondendo, né? Obrigada, viu, Rodrigo? Foi um prazer para a gente ter você falando Bom, pessoal, aqui com bastante propriedade. eu que agradeço a atenção, é um assunto que eu gosto de falar, é um assunto que eu gosto de dividir o que eu conheço sobre isso. Então, eu agradeço todo mundo que está aí, que assistiu até o final. Convido de novo a jogar ali o Kahoot que está tá no link. E é isso, pessoal. Se quiserem, tiver alguma pergunta, eu vou ficar aqui uns minutinhos ainda para responder. Mas eu acho que 1 hora é um tempo bom, né? É bastante coisa para falar. Então, agradeço, Sim, pessoal. é muita coisa, né? Mas foi ótimo. É muita coisa. Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado, Maria Clara. Depois Obrigado pelo eu convite. posso pegar esse link e disponibilizar para os meus alunos, né? Sim, lógico, lógico. Tá, beleza. Então, todos agradecemos aqui, todo mundo agradecendo aqui no chat. Eu estou vendo aqui. Obrigado, gente. Então, gente, obrigada pela presença de todos. Eu gravei e vou disponibilizar no YouTube depois para a nossa escola, para as outras escolas também. Eu posso mandar o link para as professoras, tá bom? Tá ótimo. Thiago. Thiago falando. Thiago, amigo nosso. Tá bom, então. Obrigada, Rodrigo. Eu vou fica ficar à uns vontade, minutinhos, viu? caso tiver alguma pergunta, eu ainda converso sobre. Né? Tá. Eu achei que você ia puxar a sardinha para o seu lado, das aves. A ave é mais óbvio, né? É um negócio assim, tipo, o que é uma ave? Não tem muito o que falar sobre a ave. É um grupo muito bem definido, né? Então é muito fácil de reconhecer. Uhum. Outro grupo que você gosta bastante são os Gosto peixes, muito, gosto né? bastante, sim. É um grupo que eu trabalhei pouco com ele, mas é um hobby pessoal, assim, né? Na verdade, tudo isso pra mim é hobby pessoal, né? Também é uma coisa que eu leio sobre mesmo quando eu tô de férias, né? Mas eu, sempre que eu posso pescar, mergulhar, ou então em loja de aquário eu sempre vou. Então é uma coisa que desde criança eu gosto muito de peixe. Rodrigo. Sim, Sérgio. Eu sou coordenador de área da escola e fiquei muito contente porque nós convidamos até alunos do Fundamental e até eles participaram. Eles estão com vergonha de mandar assim para você
Meus parabéns e as perguntas vocês mandaram aqui no meu celular agradecendo, viu? Então eles têm um evento muito pessoal. Então, bom saber que tem gente no Fundamental. Nós temos assim, alunos do oitavo, do nono, do primeiro, segundo e terceiro, viu? Eu sou professor de Fundamental também e adoro essa faixa etária de ciências, né? Fiquei feliz porque a gente tem até pessoas de Sumaré, né? De outras escolas. Sim, eu vi aqui, eu fico muito feliz de ter gente de lugares diferentes. Não, quanto mais melhor. Muito a sua palestra, foi excelente, e a brilhante iniciativa, né, da Maria Clara de ter convidado você, né? Eu agradeço mesmo. Ela teve uma atitude, assim, muito legal, e foi, assim, muito legal mesmo, tá? A participação de todos, e a sua também. Muito obrigado, viu? Bom, pessoal, eu agradeço. Eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que ninguém escreveu nenhuma pergunta no chat. E o Kahoot tem um pessoal jogando aqui, que eu tô vendo aqui. Tem uma galera que entrou. Muitos acabaram já, tem uns jogando ainda. Mas é isso. Eu vou encerrar, então. Ok, Maria Clara? Tá bom, Rodrigo, obrigada. Viu? Depois, assim, quando eu tiver já colocado no YouTube, eu mando para você o link. Tá ótimo, então. Então é isso, pessoal. Tá bom? Agradeço todo mundo. Tchau, um abração. Até a próxima. Tchau, obrigada, Tchau. Rô.